O livro do profeta Oséias. Oséias viveu no reino do norte, de Israel, que às vezes ele chama de Efraim ou Jacó, cerca de 200 anos depois de terem se separado do sul, de Judá. Lembre-se da história de 1º Reis. Oséias foi chamado para falar em nome de Deus durante o reinado de um dos piores reis de Israel, Jeroboão II. A nação estava mergulhada no caos, e no ano 722 o grande império assírio invadiu e dizimou Israel. Mais uma vez, veja a história em 2º Reis. E Oséias viu tudo isso acontecer. O livro é uma coleção de cerca de 25 anos de sua pregação e escrita, e é quase todo composto por poesia. E essa coleção inteira foi concebida para ter 3 seções principais. Vamos ver como isso funciona. A parte da abertura conta uma história do casamento rompido de Oséias com uma mulher chamada Gomer, que comete adultério. Não está totalmente claro se Gomer dormiu com outros homens antes ou depois de se casarem, mas eles tiveram 3 filhos juntos e as coisas desmoronaram. O importante é que Deus diz a Oséias que, apesar da infidelidade de Gomer, ele deve encontrá-la, pagar as suas dívidas para com seus amantes e entregar o seu amor e fidelidade a ela mais uma vez. E então diz que tudo isso, o casamento violado e restaurado, os filhos, tudo isso é um símbolo profético contando a história do relacionamento de Deus com Israel. Deus tem sido como um marido fiel a Israel. Ele os resgatou da escravidão. Ele os levou ao Monte Sinai, onde ele fez uma aliança. Ele pediu que fossem fiéis somente a ele. Mas ele trouxe Israel para a terra prometida e eles levaram toda a abundância que ele lhes deu e dedicaram-na à adoração do deus cananeu Baal. E assim, Deus tem uma razão legítima para terminar a aliança e se divorciar de Israel. E ele pensa em fazê-lo. Mas, em vez disso, ele diz que vai buscar Israel novamente e renovar a sua aliança com eles. E ele explica o porquê. É puramente por causa do seu próprio amor, compaixão e fidelidade. Oséias então explica o que tudo isso significa. Ele diz que as consequências da rebelião de Israel serão a derrota iminente diante de outras nações e o exílio, mas há esperança de uma restauração futura. Um dia, Israel se arrependerá novamente e voltará a adorar o seu Deus. E, diz Oséias, ele colocará sobre eles um novo rei messiânico da linhagem de Davi, que trará a bênção de Deus. Essa sessão de abertura apresenta todas as ideias principais do livro. Israel se rebelou e Deus trará consequências severas, mas o amor e a misericórdia da aliança de Deus são mais poderosos do que o pecado de Israel. E assim, nas sessões restantes do livro, a poesia de Oséias explora esses temas com maior profundidade. Então, há 2 coleções de acusação e lamentos por Israel, e cada uma delas é concluída por um poema muito esperançoso sobre a misericórdia de Deus e a esperança para o futuro. Então, os capítulos de 4 a 10, Oséias explora as causas e os efeitos da infidelidade de Israel. Ele diz inúmeras vezes que Israel carece de todo conhecimento ou entendimento de Deus. Em hebraico, a palavra conhecer é yadá, e é mais do que somente uma atividade intelectual. Ela descreve conhecimento relacional e pessoal. É a diferença entre apenas ouvir falar de alguém e realmente conhecer alguém. E Deus quer que Israel o conheça como se estivesse em um relacionamento. Ele quer que eles experimentem o seu amor por eles através de um conhecimento que transforma os seus corações e vidas para que eles o amem de volta. E é por isso que Oséias está constantemente expondo a hipocrisia da adoração de Israel. Ele constantemente mostra que eles estão quebrando os 10 mandamentos, como eles estão permitindo uma grave injustiça em suas comunidades. E então, eles vão para os seus templos sagrados e oferecem sacrifícios a Deus como se tudo estivesse bem, mas não está. E não apenas por causa da sua hipocrisia, mas também porque estão adorando todos esses outros deuses. Ele menciona muitas vezes seus altares a Baal nas cidades de Betel e Gilgal. E eles não apenas deram a sua lealdade a outros deuses. Oséias repetidamente acusa Israel de confiar nas suas alianças políticas com o Egito e a Assíria. Então, ao invés de confiar em Deus para protegê-los, eles querem se tornar como essas nações e confiar apenas no poder militar. E Deus diz, isso tudo vai desabar sobre as suas cabeças, porque em pouco tempo a Assíria se voltará contra eles e irá devastar as suas terras. Nessa outra sessão de aviso, Oséias dá uma antiga lição de história israelita para mostrar como esta família tem sido infiel desde o princípio. Então, ele alude à mentira e à traição do patriarca Jacó. Lembre-se de Gênesis 27 e 28. Ele alude à rebelião de Israel no deserto. Lembre-se do livro de Números. Ele alude à nomeação do rei corrupto Saul, que levou o povo ao pecado e ao desastre. Lembre-se das histórias em 1 Samuel. E é tudo uma forma de Oséias dizer que algumas coisas nunca mudam nessa família. Então, que esperança Oséias tem? Bom, sabemos pelo capítulo 3 que Deus vai fazer algo para salvar e restaurar o seu povo. E é isso que esses 2 capítulos finais exploram. O capítulo 11 é lindo. O poema retrata Deus como um pai amoroso que criou seu filho Israel
Israel e depois compartilhou tudo com ele. Mas o filho cresceu e se rebelou e se voltou contra o pai, se aproveitando da sua generosidade. E assim, nesse poema, Deus está emocionalmente dividido. Em um momento, ele está com raiva e naturalmente diz que vai trazer consequências graves, mas no momento seguinte ele está com o coração partido. E ele diz que é movido pela sua misericórdia e compaixão, e ele vai perdoar o filho que ama. Ele diz: como posso desistir de você, Efraim? Meu coração está agitado dentro de mim, toda a minha compaixão está desperta. E assim, embora Deus permita que Israel seja conquistado pela Assíria e enfrente as consequências, esta não é a palavra final de Deus. Ainda há esperança, e é disso que trata o último capítulo. Oséias clama a Israel para se arrepender e voltar ao seu Deus. Mas ele sabe que isso não vai durar, porque nunca aconteceu antes. E Deus diz que um dia ele curará a sua desobediência e os amará livremente. Deus continua descrevendo esse Israel novo e curado como uma árvore exuberante com raízes profundas e galhos amplos, que oferecerá sombra e frutos a todas as nações. É uma imagem da promessa de Deus a Abraão, como Israel deveria se tornar uma bênção para as nações. E a declaração de Deus, se é que isso vai acontecer, exigirá um ato da graça de Deus e poder de cura para reparar o profundo quebrantamento e egoísmo pecaminoso do coração humano, para que o povo de Deus possa receber o seu amor e amá-lo de volta. E é isso que Deus promete fazer. Agora, depois que esse poema termina, encontramos as últimas palavras do livro. Elas são como uma nota em anexo. Provavelmente são do autor que coletou a poesia de Oséias e agora quer falar com você, leitor, por um segundo. E ele diz: quem é sábio e perspicaz para entender tudo isso? Em outras palavras, os poemas de Oséias. Os caminhos do Senhor estão certos. Os justos caminham nele, mas os rebeldes tropeçam. Assim, o autor quer que você saiba que a antiga poesia de Oséias ao norte de Israel não está trancada no passado. Ela revela verdades profundas sobre o caráter e os propósitos de Deus e sobre a natureza humana. E embora Deus deva trazer e traz a sua justiça ao mal humano, o seu objetivo final, o seu coração, é curar e salvar o seu povo. E é disso que se trata o livro de Oséias.